O combate à pedofilia é o tema de hoje do Câmara Debate e a gente vai discutir esse assunto no ponto de vista psicológico e também ações que são feitas na cidade de Uberlândia e região para combater esse distúrbio de comportamento em que a pessoa se sente atraída por crianças, e adolescentes. E para falar sobre esse assunto aqui, a gente trouxe pessoas que entendem do assunto e a gente começa já apresentando e agradecendo muito a presença aqui da psicóloga, a doutora Thaís Clemente. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutora. Eu que agradeço, Fernando. Espero poder contribuir aí com o assunto. Com certeza. E a gente tem agora nesse ano de 2018 o Instituto Carrossel completando 10 anos e aqui a Ivone Rodrigues, que representando o Instituto, é presidente do Instituto, Ivone? Não, eu sou a tesoureira do Instituto. Tá, e eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Ivone. Eu que agradeço, Fernando, pela oportunidade e espero poder contribuir com o assunto. Tá joia. E claro, no Câmara Debate a gente sempre tem a presença de um ou dois vereadores e no dia de hoje a gente conta aqui com o vereador Roger Dantas, que abraçou essa causa, colocou um projeto de lei que foi aprovado e uma lei que institui o mês de maio como o mês de conscientização no combate à pedofilia e que inclusive teve até uma semana de atividades, a gente no decorrer do programa vai falar sobre isso também. Roger Dantas, muito obrigado pela sua presença aqui também. Eu que agradeço a presença aqui, agradeço também os participantes que estão conosco aqui. Sem dúvida nenhuma, você que está nos acompanhando agora, vai ser uma oportunidade grande para vocês entenderem um pouco dessa semana de combate à pedofilia. Aqui nós temos especialistas, nós temos a Ivone também do Instituto Carrossel. E muitas vezes eu mesmo não sabia tanto desse assunto, mas fui abordado por vários educadores, por estar trabalhando na área da educação em várias escolas públicas de Uberlândia. Eu sempre estou presente com outros projetos também. Estive o ano passado com a presença do Instituto Carrossel, onde eles trouxeram alguns fatos, relatos, dados que eu achei de suma importância criar essa semana de combate à pedofilia e vejo que ela se estendeu. Eu acho que não vai ser só uma semana de combate à pedofilia, nem um mês de combate à pedofilia. Nós vamos estar fazendo aí o ano inteiro esse combate à pedofilia e as escolas elas já estão participando conosco, as pessoas envolvidas na educação, elas têm nos convidado para estar nas escolas, nós temos feito também blitz educativas, enfim, nós estamos buscando contribuir de fato para que nós possamos combater a pedofilia na cidade de Uberlândia. Bom, eu quero deixar claro aqui que o combate à pedofilia envolve também instituições de segurança pública, como a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal. A gente convidou um delegado da Polícia Federal, mas infelizmente de última hora não pôde comparecer devido a um outro compromisso. A gente sabe como é a vida de delegado, de última hora pode aparecer algum compromisso, então a gente vai levar hoje o assunto mais para o lado da psicologia, de entender esse problema e de entender de que maneira a gente pode evitar esse problema, Vendo perto da gente alguns comportamentos, a gente pode evitar e até contribuir para que isso não ocorra. E eu queria começar aqui com a doutora Thaís, porque a gente fala que, o pessoal fala pedofilia é crime. Mas um crime em si não é um crime, mas é um distúrbio, é uma doença que leva à ação que gera um crime, Então, eu queria, para a gente entender melhor aí, o que leva a pessoa a fazer isso, enfim, psicologicamente falando. Como você mesmo já falou, é um distúrbio de comportamento mesmo, onde o adulto se sente atraído sexualmente por crianças, por adolescentes. Hoje em dia, está começando uma conscientização aqui no Brasil agora. Eu trabalhei muito tempo fora, E agora que eu estou vindo ter um pouquinho de contato de como que está essa divulgação mesmo, essa conscientização. Quem dera, a semana foi instituído no mês de maio. Instituído agora aqui. Recente, foi esse ano, Isso. Mas eu acho que deveria ser uma coisa mais... A gente tem que pensar, tá aqui em Uberlândia, que bom, mas
vai muito mais além do que isso. A conscientização, ela precisa começar lá de trás, lá do governo federal, do Brasil todo. Estava até comentando com a Ivone, o problema que a gente tem hoje da falta de conscientização, de maneira geral, da maioria, de vários assuntos polêmicos, né? E da falta de suporte mesmo do governo. Até para nós, psicólogos, quando você trabalha e você tem isso dentro do consultório, mas você tem a quem recorrer, né? Igual, por exemplo, é muito fácil falar, se tiver um cliente, eu falo isso sempre para clientes, se eu identificar uma situação de risco, eu vou acionar o conselho tutelar, eu vou acionar o serviço social. Tá, mas e o que vai ter por trás disso? Qual que é o apoio que a criança vai ter a partir do momento que ela é referida, que ela é passada para a mão desses outros órgãos? O que adianta? O que se pode ser feito, né? Então, assim, é complicado. Acho interessante que esteja começando um movimento todo aqui em Uberlândia, com a semana, com essa conscientização, de levar para as escolas, é importante. Tem que mudar a cabeça de todo mundo, não é só da população, não é só dos professores, dos policiais, é de todo mundo. Todo mundo tem que voltar o olhar para ter essa preocupação com esses problemas que acontecem hoje, que a pedofilia é um deles. É um problema grave. Mas tem outros tantos que a gente poderia ficar aqui um mês falando a respeito, né? Agora sim, já existe um tempo que tem essa conscientização, essa preocupação, tanto é que há 10 anos, né, em 2008, foi criado o Instituto Carrossel e Ivone, assim, de lá para cá, né, de 10 anos para cá, primeiro fala do Instituto, né, por que ele foi criado, o que instigou a criação dele e de lá para cá, vocês têm enxergado, assim, tem melhorado a situação ou não? Então, Fernando, nós começamos em final de 2007 para 2008. Foi no mesmo momento da CPI da pedofilia do senador Magno Malta. Inclusive, o Instituto Carrossel tem esse nome em homenagem à Operação Carrossel, que foi feita naquela época. Então, desde então, em 2008, nós fizemos uma passeata aqui em Uberlândia, mas fizemos uma passeata na raça. Abrimos os braços para a cidade com força e coragem, porque ninguém queria ouvir, ninguém queria falar sobre, e as pessoas corriam. Era meio que um tabu, assim? Um tabu, ninguém queria falar sobre nada. E algumas visitas que nós fizemos também nesses setores, né, da Polícia Militar, onde fomos pegar as liberações para passeata, etc. Então a gente ouvia comentários, como a doutora Thaís falou, o despreparo é total. Não existia conscientização, ninguém falava, não existia preparo nem para a Polícia Militar, nem para a Polícia Civil. Algumas pessoas, alguns profissionais dessa área comentaram na época que chegavam no momento de uma diligência desse porte, eles não sabiam o que fazer. Se abraçavam, se acolhia a criança ou se partia para cima do indivíduo. Entendi. Eles ficavam perturbados e aquilo é uma situação muito transtorno. Eles não sabem o que fazer. E nesses 10 anos nós observamos que em Uberlândia não foi feita mais nenhuma ação. A gente sempre fazia na região, Patrocínio, Araxá, Uberaba. E sempre me preocupou, eu sempre tive um olhar para o Ministério Público, porque eu não via ação nenhuma em Uberlândia nesse sentido. Tanto que foi em 2017 que nós resolvemos procurar o vereador para mais uma tentativa, para ver se conseguíamos algum apoio, se conseguíamos fazer uma coisa maior, porque nós trazíamos, igual trouxemos um promotor de justiça de Minas Gerais para falar na Faculdade Pitágoras, e nem os alunos participaram. Nem o coordenador do curso de Direito participou. Então, assim, é uma coisa muito difícil de falar. E é uma coisa difícil até de aceitar, porque a população precisa conscientizar. Às vezes a gente pensa que o mal está lá na sua casa, mas não, ele está do meu lado. Às vezes nós olhamos... Tá na casa do outro. Às vezes nós olhamos com um olhar indiferente. Ah, é pedófilo, ele é doente...
Eu não acredito nessa doença, eu particularmente não acredito. Para mim é desvio de caráter mesmo. Então, eu vejo assim, o problema, o pedófilo, ele não traz rótulo na testa. Você não sabe quem ele é. Ele pode ser bonzinho, ele pode gostar de criança, ele pode não gostar de criança. É uma pessoa comum. Você pode estar conversando com uma pessoa do seu lado e ele é pedófilo e você não sabe. Pode estar acontecendo no seu vizinho, na casa da frente ou até mesmo dentro da sua própria casa. É difícil a gente falar de comportamentos de uma pessoa que seja pedófila, né? Porque se falar assim, normalmente o pedófilo tem uma tendência de fazer isso, aí o pessoal vai achar que o cara que fizer aquilo já é pedófilo. Então, acho que é interessante a gente abordar, assim, de que maneira que pode identificar que uma criança está sendo vítima. Porque ela expressa alguns comportamentos, né? Claro. Na escola, em casa mesmo, se ela é Com vítima certeza. fora de casa, esse comportamento acontece dentro de casa. Existem alguns comportamentos assim que dá para desconfiar de que alguma coisa está acontecendo com as crianças? Claro, tem muitos comportamentos. E cada criança é uma criança, cada uma vai reagir de uma forma, vai depender muito aí do perpetrador, né, do agressor, se ele é uma pessoa mais próxima, se não é. O impacto psicológico ele vai depender de uma série de fatores. Desde da proximidade dessa criança ou desse adolescente com esse perpetrador, até os próprios mecanismos de defesa, mecanismos de proteção que a criança tem, que ela desenvolveu aí no decorrer com a personalidade dela mesma. Então, assim, se a criança vai ser mais afetada, psicologicamente falando, ou menos, vai depender todo de um contexto. Como cada criança é uma, assim como todos nós, cada um, né? Somos todos indivíduos diferentes. Cada criança vai manifestar de uma forma. Você pode pegar aí, no abuso sexual infantil, a gente ainda fala de uma sexualização do corpo da criança e do adolescente, que uma vez sexualizado, aquele corpo ele tem uma tendência a procurar por experiências sexuais. Então, uma das coisas a gente pode ver aí uma alteração nessa demonstração sexual, nessa sexualização da criança e do adolescente. Às vezes aí, né, nós estamos falando de adolescentes, às vezes de meninas ou meninos que vão aí sair transando com mais liberdade, até para pegar de volta o que o perpetrador tirou dele, que foi o controle e a escolha, o direito de controlar e o direito de escolher. É uma das causas. A depressão, o desvio social mesmo, o isolamento social, né? A criança pode ficar, ou adolescente, se isolar totalmente. A falta de higiene, às vezes, né? Até para poder repelir qualquer pessoa ao redor, né? Que se uma criança está cheirando mal, ela vai repelir. Autoestima, que na maioria dos casos é imensamente afetada, porque na maioria dos casos, como que eu posso gostar daquilo que atraiu o perpetrador, daquilo que atraiu o pedófilo? Então, a autoestima é uma coisa que é muito afetada, porque a criança ou o adolescente passa a não se gostar de forma nenhuma. E aí a gente vem aí com ansiedade, agressividade, muitas das vezes tem uma raiva e uma revolta muito grande voltada, muitas vezes não para o perpetrador, que às vezes a gente não está falando do pai e da mãe, mas às vezes com os pais mesmo, que não fizeram o papel básico e essencial que eles têm obrigação de fazer, que é o de proteger essa criança e esse adolescente. Então, assim, tem vários sinais que a gente poderia observar. Mas o que eu falo, assim, em geral, observe se alguma coisa mudou. Porque como cada criança é uma criança... Ela é de um jeito e, de repente, fica diferente totalmente. De repente, assim, algum comportamento, ela tá de alguma forma diferente. Seja mais agressiva, seja mais isolada, seja mais revoltada, seja mais chorona, seja mais extrovertida, falando mais abertamente de sexo, às vezes se tocando em público. Várias coisas aí que ela não... O que você tem que observar é o seguinte: o que ela não fazia antes que ela está fazendo agora?
Por quê? O que está acontecendo? Alguma coisa está de errado. Entendi. No caso da criança que muda de comportamento assim de uma hora para outra, alguma coisa está errada. Então tem que verificar. É dever dos pais, né, do pai e da mãe, verificar o que está acontecendo. Talvez não seja nem uma situação de pedofilia, pode ser droga, enfim. Mas alguma coisa tem que ser feita. Não pode deixar para lá, né? Isso. Mudou, deixa quieto. É né? importante a gente falar que muitas vezes o abuso, ele vem dos pais. Na Então, maioria das ele vezes é interno. Não, Assim, na desculpa, maioria das desculpa. vezes vem de alguém que a criança confia e conhece. Entendi. Porque vem essa aproximação, seja dos pais, seja de tios, de algum irmãos familiar, mais né? velhos, de algum familiar, de algum vizinho, de alguma pessoa próxima, a família que a criança confia. Então é importante falar que esse desvio, claro, a obrigação de tomar conta deveria ser dos pais. Mas quando não é, eu acho que a obrigação de tomar conta é de todo mundo. Todos nós temos uma obrigação de tomar conta do outro. Então, às vezes uma vizinha percebe que a criança mudou o comportamento. É uma coisa para se ficar atento, né? Porque às vezes o abuso está acontecendo Pode dentro de estar casa. dentro de casa, né? E uma coisa muito importante que nós observamos nesses 10 anos de trabalho de instituto, que nas escolas a criança, ela perde totalmente o interesse e ela regride totalmente escolar. A regressão escolar dela é notável. O choro excessivo e, na maioria das vezes, ela repele a hora de ir embora para casa. Ela não quer voltar. Então, é muito importante também, que eu sempre falo nas escolas, que o professor também, para ter esse olhar, para observar, porque se a criança ia bem no seu decorrer escolar e depois ela começou a cair a produtividade, porque se ela está muito ansiosa, se ela está chorando, o comportamento que ela está tendo com o colega em sala de aula, porque muda, a gente tem observado nesses 10 anos e nós encontramos muita alteração na escola. Não, Pode falar, lembrando pode também falar. que tem muitos professores que se tornam abusadores. Abusadores. Então, o olhar da família Isso. também, para como que o meu filho tá, Isso. minha filha tá voltando da escola todos os dias. Que a gente encontra de todos os casos. É a criança que está na escola com a tia e quando vê o padrasto ou o pai ou a mãe que vai buscar na porta da escola, não quer voltar, não quer ir. Já tivemos casos. E já tivemos casos sintoma. também que a hora que a criança está na hora de ir para a escola, ela entra em pânico e ela não quer ir para a Você escola. sabe que alguma coisa acontece lá. Alguma coisa de errado está acontecendo. Assim, não quer dizer que seja pedofilia, Isso. né? Vamos deixar claro Não aqui. quer dizer que seja. Mas que deve ser investigado. Com certeza. Deve descer, perguntar o que está acontecendo, Sim, enfim. sim. Né? O que tá E eu mudando. aconselho assim aos pais, né, a serem voluntários na escola. Participar da vida escolar da criança. Porque participando dessa vidinha deles, a gente descobre muita coisa. Roger, e agora então com a internet, hein? A situação já era triste. Com a internet então, né, expandiu que até serve até para incentivo para que mais ações ainda sejam feitas, né? Nesse sentido. Sem dúvida, eu utilizo muito a tecnologia, até dentro do meu mandato, para aproximar da população e para eles estarem trazendo informação. E eu vejo que a internet, né, a tecnologia de uma forma em geral, ela contribui muito com a sociedade, mas ao mesmo tempo expõe muito essas crianças, esses adolescentes. E nós tivemos nessa semana de combate à pedofilia algumas palestras nesse sentido, com pessoas especializadas nesse caso, né? Nós tivemos a presença do Dr. D'Angelo falando sobre esse assunto, o Dr. André Tuma também falou sobre esse assunto. Na verdade, quase todos os palestrantes eles falaram um pouco sobre essa questão da tecnologia influenciar de fato aí a vida dessas crianças e adolescentes. Eu vejo que a Semana de Combate à Pedofilia ela vem contribuir nesse sentido, né? De trazer mais informação, de mostrar para as pessoas que estiveram conosco ali, que foram várias pessoas durante a semana, uma semana de palestras, onde nós pudemos falar ali sobre esses assuntos, né? Não só da tecnologia, mas essa questão da criança, do convívio da criança dentro de casa. Foram vários temas que colaboraram muito com a sociedade.
E eu vejo que isso foi tão importante que nós continuamos, né? Hoje que nós estamos gravando um programa aqui, coincidência, nós temos à noite uma escola que nós vamos estar visitando, com a presença também da Polícia Militar, do Instituto Carrossel. Eu estarei lá também, buscando conscientizar os pais daquela escola. Foi um pedido da escola para que nós estivéssemos ali, e várias outras escolas elas estão nos convidando para que nós possamos de fato combater a pedofilia junto com a sociedade. Eu sempre falo isso nas reuniões que eu vou bastante, em reuniões nos bairros também de Uberlândia. Eu sou apenas um instrumento de trabalho da população. E a população tem que saber utilizar esse instrumento, que é o vereador, que é o parlamentar, para que a gente possa fazer algo de fato consistente, de resultado para a sociedade. E eu vejo que nós estamos contribuindo nesse sentido, com essa lei que foi criada de combate à pedofilia e com essas ações que estão sendo feitas. E nós vamos fazer várias outras ações para não só sensibilizar a sociedade, mas envolver de fato a sociedade. Muitas vezes, a doutora Thaís, ela deve até saber disso, e vários outros profissionais dessa área também, que seja da segurança pública, da psicologia, do Ministério Público, que esteve conosco lá também durante essas palestras. As famílias elas não sabem lidar com essa situação, né? Nem os educadores e, às vezes, algumas pessoas também ligadas à segurança pública não estão preparadas por esse assunto. Eu estive com o Dr. D'Angelo para convidá-lo na época para participar conosco dessa semana de combate à pedofilia, e ele falou que os profissionais que trabalham com ele ali, alguns ficam até doentes quando se envolvem nesses casos de pedofilia, porque é muito pesado, né? E eu fico imaginando, eles são preparados um pouco para aquilo ali. E as pessoas que não são preparadas, né? Então, assim, eu falei isso várias vezes para o Instituto Carrossel, para a Ivone, para a Danusa e para as pessoas que estiveram durante a palestra. Eu fiz essa lei com o objetivo de sensibilizar a sociedade. E durante a divulgação desse projeto, antes mesmo de acontecer a Semana de Combate à Pedofilia, eu fiquei muito sensibilizado e hoje eu vesti mais a camisa, e por isso que nós estamos nessa luta, nesse combate, com essas atividades e convidando a sociedade para participar conosco, para denunciar, para colaborar com esses órgãos, né? Muitas vezes é o meu papel também como parlamentar de fiscalizar, de cobrar, mas eu acho que nós temos que ter uma cobrança com resultado, né? Muitas vezes a gente vê muitas cobranças demagogas que não têm resultado. E eu acho importante nós sermos parceiros, buscarmos alternativas para combater de fato, para realizar de fato as ações para a cidade e para a sociedade. A gente está falando aqui de combate à pedofilia do ponto de vista preventivo, tá? Aqui está se citando Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, Polícia Federal. A gente vai gravar um outro programa depois para levar por esse lado do assunto do combate à pedofilia, do lado de combate ao crime mesmo, a criminalidade, a questão do crime cometido. Por enquanto aqui, a gente falando sobre a questão do combate preventivo. E a gente sabe que tem o Disque 100, né? É um número anônimo que a pessoa pode denunciar. E eu levantei um dado que em 2017 foram mais ou menos 9.000 denúncias só nesse canal. Agora imagina o que está por trás, né? A gente pensa 9.000 denúncias no ano, e existem outros meios de denúncia, né? 181, enfim, 190. Então, dá para ter uma estimativa de um número assim de casos num único ano? Não. 9.000 já é um número bem absurdo, né? Um absurdo. Desculpa o palavreado, mas é bem absurdo mesmo. Mas nós não conseguimos uma estatística exata, porque existe ainda muitos que não denunciam. A criança por medo, tem muitas ameaças envolvidas, né, doutora? Muita coisa isso aí que envolve. Causa para a vida dessa pessoa um estrago tremendo, né? E essa questão aí da falta de preparo de todo mundo para lidar com isso é bem complicada, porque você tem que... Eu acho que o Brasil, a gente ainda tem que ter
voltar uma preocupação para a saúde mental. Infelizmente, a saúde mental, psicológica, emocional, né, do indivíduo ainda é uma coisa secundária. Ainda não é prioridade, não é tratado tão a sério quanto é a saúde física. E isso é uma pena muito grande, porque o problema maior, muitos problemas físicos vêm com essa deficiência aí na saúde mental. E o problema de retraumatizar, quando você denuncia, tá, eu concordo que o problema da falta de denúncia é grande. Mas aí se você for pensar, vai denunciar para quem? Qual que é o preparo que essas pessoas que vão receber essa denúncia têm? E aí muitas vezes denuncia e você está retraumatizando a criança e o adolescente. Vocês têm uma preocupação, e aí a gente tem que pensar, qual que é a preocupação aqui? A preocupação ela é criminal ou ela é psicológica? A gente está preocupada com o crime em si ou a gente está preocupada com o efeito psicológico que vai ter para o resto da vida dessa criança e desse adolescente? Então tem aí, são duas vertentes aí que levam a gente a discutir para um outro lado, que estão ligadas e que precisam de muito investimento, tanto de um lado quanto do outro. Que tem muita deficiência tanto de um lado quanto do outro. Entendi. Assim, é muito amplo esse problema, né? São várias vertentes e não tem preparo, assim, tem até um certo preparo, mas por enquanto não é o preparo adequado e ainda vai levar um tempo para a gente chegar no amadurecer. A gente estava até falando essa questão dos policiais que são designados a tratar desses casos, né? Eles deveriam, igual acho que foi o doutor Ângelo que falou, foi ele que expôs de um caso que o policial chegou e aí ele pegou na mão da criança e ficava repetindo do crime, pedindo para a criança o tempo inteiro relatar o que tinha acontecido. Essa falta de preparo e também a traumatização do próprio, o trauma do próprio policial em, às vezes, dar um flagrante num caso desse, lidar com um caso desse, porque realmente é muito pesado. Então, a falta de preparo deles, mas a falta da população, do governo, fornecer para eles um preparo, até de uma assistência psicológica. Porque dependendo do que eles estão lidando, eles tinham que ter esse aparato todo psicológico por trás deles. Eles tinham que ter um acompanhamento psicológico para que esse impacto não fosse tão grande na vida deles. Porque para não isso piorar a situação, né, às vezes, né? Eles levam isso para a vida deles, com certeza. E uma abordagem assim inadequada pode até piorar a situação, né, psicológica dessa criança e tal. E a gente está falando de internet aqui, né? A gente falou de comportamentos na escola, comportamento de chegar em casa e tudo. Agora de internet dentro de casa, tem alguns comportamentos assim que pode se desconfiar e falar, a gente tem que investigar, o pai tem que olhar no computador, tem que restringir acessos. Essa questão da internet é hoje está muito livre, né, cara? Você vê criança hoje de 7, 8 anos com um tablet na mão, com o smartphone na mão, é o que o com Roger acesso falou. a Facebook e tudo mais. Ao mesmo tempo que a internet trouxe muitos benefícios, ela trouxe muitos malefícios. Porque ela, querendo ou não, hoje em dia qualquer mãe vai lá e posta a foto da criança, posta vídeo da criança. E a gente ainda tem um agravante maior se tratando de Brasil, porque quando a gente fala de pedofilia, de abuso sexual infantil, a gente tem que pensar muito no contexto em que ele está inserido, né? O que é abuso sexual infantil aos olhos da minha cultura? Porque temos aí culturas onde os avós, o avô é o primeiro a transar com a neta, porque se acredita que ele vai ser o mais gentil. Temos aí culturas onde crianças de 12 anos, 11 anos estão casando. E aí? Aqui, se a gente for falar de cultura, a gente vai falar de abuso sexual infantil, de pedofilia, em que parâmetro? Então, vamos falar do parâmetro brasileiro. A gente tem uma cultura muito sexualizada. O brasileiro, ele é muito sexual, né? A gente fala aí, se você for olhar as músicas que fazem aí sucesso,
Agora o funk, antigamente a lambada, né? Aí a gente vem aí com o tchan, boquinha da garrafa. E aí o pai via a criança ali de 3 aninhos dançando na boquinha da garrafa e achava lindo. E agora hoje as crianças lá dançando funk, rebolando, e o pai acha lindo. A gente tem uma cultura muito sexualizada. Então, nesse contexto, ele só dificulta mais ainda esse alcance. E essa dimensão aí, esse definir o que é abuso sexual, o que não é, o que é cultural, o que não é, como que a gente pode impedir, como que a gente pode, o que a gente deve proibir, o que a gente não deve, é bem complexo. A questão é bem complexa. E é por isso que a gente está discutindo isso aqui, para ver se leva pelo menos um pouco, né, de informação. O tempo é pequeno, a gente tem 1 hora de programa, e eu vejo que assim, são pessoas que conhecem do assunto, então a gente está, de alguma forma, contribuindo para abrir a mente dessas pessoas que estão nos assistindo, para que mudem alguns comportamentos e também passem a ficar mais vigilantes, né? Tem muita orientação para os pais em questão de vigilância, né, Ivone? Sim, eu até aproveito a fala da Thaís quando ela fala sobre o cuidar. Porque o cuidar é a maior preocupação do Instituto Carrossel. Porque durante esses 10 anos, nós encontramos vários casos, mas depois de um processo, de um inquérito, o que será feito com aquela criança? Ela terá de verdade um acompanhamento, um acolhimento psicológico, até por um tempo indeterminado, porque nós não conseguimos prever em quanto tempo aquela criança vai estar novamente em equilíbrio. Então nos preocupa. Essa é a maior preocupação hoje. Como que essa criança vai ser conduzida? Como que ela vai voltar para a sociedade daqui 10, 12, 15 anos? Ela terá mesmo esse recurso, como ela mesma colocou, que hoje esse trabalho todo hoje ainda não é um supérfluo. Né? A criança vai ter aqueles primeiros atendimentos psicológicos na rede pública, mas até quando? Isso nos preocupa muito, porque qual será esse cidadão que foi abusado hoje, com 4 anos, 5 anos? O que será esse cidadão daqui 20 anos? Existe um estigma de que, não sei se é verdade, tá? Vocês vão saber, de que a criança, quando ela é abusada e passa a adolescência, ela vira um agressor futuramente. Não necessariamente, né? Mas tem uma tendência forte para isso, né? Tem estatísticas aí de que agressores são recorrentes, né? De que eles foram agredidos e viraram agressores. Eu não sei te falar em termos... eu sei que a estatística é alta, realmente tem uma ligação aí muito grande, mas não necessariamente quem é agredido se torna agressor. Cada caso é um caso, né? Novamente. A gente não pode estigmatizar também. Maio Vermelho, né? A gente falou do problema, a gente está falando muito do problema aqui, das causas do problema, buscando algumas informações para que as pessoas identifiquem com esse problema, mas acho que a gente pode passar um pouco para a questão de soluções também, né? Sim. Acho que o nosso objetivo aqui é trazer solução e não ficar falando do problema, enfim. E soluções são ações, que o Instituto Carrossel é um órgão que veio para oferecer soluções. Uma lei que criou uma semana uma semana é muito pouco, né? Acho que a conscientização tem que ser para a vida toda, né? O ano todo. Exatamente. Tudo. Inclusive, deixa eu aproveitar seu link. Eu tinha até conversado com a Danusa. É importante que os psicólogos, não tem muito essa cultura, mas mas é importante que a gente faça trabalho voluntário, que a gente se doe, que a gente se disponibilize. Então, assim, de repente, quem tiver disponível, pessoal, eu não atendo criança, né? Mas o pessoal lá do Instituto Carrossel, eles têm uma psicóloga lá que atende criança e que eu tinha falado com a Danusa para receber outras psicólogas que estejam disponíveis e que a psicóloga de vocês dê uma supervisão, né? Que tenham mais pessoas disponíveis e dispostas aí a doar-se um pouco,
a preocupar-se com o outro, a preocupar-se com o problema, abraçar a causa. Isso aí já é uma outra forma de solução também. As pessoas que com o seu, com a sua expertise, né, com o seu profissional, ajudar de alguma forma. Antes de passar assim, de que maneira que as pessoas podem contribuir, não só com o carrossel, mas com a causa em si, queria só uma explicação dessa questão do vermelho, Maio Vermelho, né? O porquê que foi instituído, porque o pessoal, Maio Vermelho, tem o Setembro Amarelo, tem o Outubro Rosa, Janeiro Branco. O Janeiro Branco. Por que o Maio Vermelho? Qual que é a questão do vermelho? Tanto da figura em si, né, da cor vermelha e tal, e de transformar isso num movimento de conscientização. Pode falar. Vai, Roger, você tá quietinho aí, Roger, só do ouvindo. Maio Vermelho, que na verdade é um movimento nacional já, que já existe. Aí nós buscamos criar a Semana de Combate à Pedofilia, como eu falei no início. O Maio Vermelho é nacional. Já existe, a semana conforme é municipal. tem o amarelo, o Janeiro Branco, né? Então, assim, já é instituído isso aí. É só para reforçar. Nós trouxemos para Uberlândia essa discussão e eu vejo que foi uma discussão importante, onde eu agradeço a participação de todos os órgãos envolvidos, como o Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Militar, a ONG, o Instituto Carrossel, os profissionais que estiveram ali, enfim, todos esses órgãos, eu acho que, como você falou, não adianta nós ficarmos buscando só atacar, só buscar, o problema já existe. Nós temos que buscar essa solução e alternativas com essa solução. Eu vejo que essas discussões, esse diálogo que está tendo com esses órgãos, outros órgãos estiveram presentes também, como o Conselho Tutelar, o pessoal do presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, eu acredito, e a sociedade também. O principal é a participação da sociedade. Nós estivemos ali com vários estudantes, várias instituições nos apoiaram ali, como a Unipac, como a UNA, foram instituições que estiveram conosco, a UFO, o pessoal da UFO também esteve lá conosco, e a sociedade em geral. Eu acho que essa participação da sociedade ela é muito importante para desenvolver os projetos, para que eles tenham resultado. Esse projeto foi criado, né, de minha autoria, a partir do momento de um diálogo. E esse diálogo ele é muito importante para buscar essas alternativas e ter esse resultado. Mas não adianta então ter um resultado se não tiver a participação da sociedade. Então é um conjunto de fatores que nós temos que ter aí para ter realmente as ações eficientes. E isso está sempre ampliando para dentro das escolas, que eu estou muito feliz com essa aproximação também da educação, das escolas, onde que o problema existe muito dentro das escolas também, e os educadores não sabem lidar com essa situação. Onde, muitas vezes, esses dados eles são velados, né? Por quê? Porque a própria criança, o próprio adolescente que é violentado, ele não sabe como recorrer, a quem recorrer. E às vezes chega essa situação para o educador e ele também não sabe lidar com essa situação. Então, eu acredito que esse número que você trouxe para nós, Fernando, ele é bem maior por ser velado. E muitas vezes, isso foram nas palestras que eu participei com os promotores que estiveram conosco lá, e eu estive também com a doutora Epaminondas, onde tem uma lei que é uma escuta especializada, que eu acredito que vai ajudar muito a criança quando ela for dar o depoimento. Eles estavam relatando para nós que uma criança, um adolescente que é violentado, ele chega a ser ouvido às vezes até 8 vezes. Então, na metade do procedimento que acontece ali, até quem foi violentado, ele desiste, né? Não quero mais mexer com isso. Então. E isso para a família também, né, da pessoa. Eu acho que não é tão simples, né? Eu ouvi nessas palestras vários casos que cada dia me fortalece para eu estar nessa luta de combater a pedofilia, mas nós precisamos colocar essas leis em prática também, como essa escuta especializada, que é uma lei federal, e ela já tem a sala aqui em Uberlândia, está faltando alguns equipamentos, e nós vamos estar aí colaborando, participando, buscando alternativa
junto ao Ministério Público para que seja feito de fato essa escuta especializada, que eu acredito que contribui muito para essas crianças e adolescentes que são violentados. Realimentando, né? Retraumatizando, né? Cada vez que se repete a história, está realimentando, você traumatiza retraumatizando. de novo. E isso traumatiza a família, né? Eu acho também, que a família sofre muito para com um isso, pai né? ouvir um depoimento assim, deve ser muito triste. Partindo para a solução aqui, a doutora Thaís deu, você que é estudante de psicologia, psicólogo, assistente social, não é? Sim. O que mais? Qual tipo de profissional Hoje o pode Instituto contribuir? Carrossel já está recebendo os contatos das psicólogas, elas já estão procurando o Instituto. E o Instituto está também à procura de parceiros que queiram participar, que queiram auxiliar, que queiram, assim, ajudar o Instituto a ajudar, a crescer. Porque hoje nós estamos atrás da solução. Porque do problema, o problema está aí, todo mundo já sabe, já falou, todo mundo conhece. Então, o Instituto Carrossel tenta oferecer esse acolhimento. E nós estamos recebendo e contamos também com quem quiser participar como voluntário, que possa entrar em contato com o Instituto Carrossel, possa ser assistente social, psicólogo, qualquer tipo de voluntariado. Toda pessoa com boa vontade é bem-vinda. Com boa vontade é bem-vinda. Agora, o estudo tem um custo, né? O Sim. Instituto tem seus custos O Instituto tem financeiros seu e tudo. custo. Então, o Instituto hoje já se transformou em personalidade jurídica para poder fazer toda a burocracia para poder acontecer esse acolhimento. E nós estamos estruturando agora para poder caminhar, para começarmos a atender, quem sabe, até o final do ano. Tá, então tem um empresário que está nos ouvindo, um profissional que O fala empresário- assim, eu não tenho condição de contribuir com a minha profissão, né? Não. Mas eu posso contribuir financeiramente. Exatamente. Nós estamos à procura, nós estamos em busca de parceiros. Da mesma forma que nós encontramos o parceiro, o vereador Roger Dantas, que a criação da lei foi excelente, em tempo recorde, foi um presente para o Instituto Carrossel. Então, assim, a gente acredita que os outros parceiros que estiverem nos ouvindo e quiserem participar, às vezes não pode doar um pouco do seu tempo, mas pode fazer uma outra doação para o Instituto Carrossel. Isso. Nós estamos com as portas abertas. Tá, e os canais quais são? O canal de comunicação com Pode o entrar Carrossel? em contato com o Instituto, com a página Instituto Carrossel no Face. Temos também a página Diga Não à Pedofilia, que foi criada há 8 anos. Pode ser por ela também, ou pelo telefone 9244-3345. Também tem o WhatsApp desse mesmo número. Ou então pelo e-mail institutocarrossel2@yahoo.com. Pode entrar em contato conosco, nós vamos até o empresário que quiser conhecer, que quiser falar sobre o projeto, nós estamos abertos. E quantas pessoas assim atendidas nesses 10 anos aí, mais ou menos? Nesses 10 anos, a gente ia até a pessoa quando ela entrava em contato, porque nós ainda não temos sede fixa. Então, nós vamos até a pessoa. E isso varia muito. É um atendimento em domicílio, né? Em Na casa da pessoa. Aí a gente conversa com a pessoa e direciona ela para a doutora Carolina Ieza, que é a psicóloga do Instituto, que ela procura orientar e ver como que está o caso do paciente, né, de cada pessoa, porque não é só criança que... Nós não somos procurados só por motivo de ser uma criança. Nós somos procuradas também por adultos que sofreram abuso quando criança e até hoje não conseguiram se recuperar. Ah, entendi. Então, esse adulto também, a gente faz o atendimento, faz um bate-papo com ele e direciona ele também para o acolhimento psicológico. Tá. Interessante. Então, a gente pode ir mais além aqui, então, aproveitar esse canal para pedir mais. Se tiver um empresário que tiver um imóvel aí, que Sim. possa disponibilizar, nem que seja Exatamente. incomodato, né? Não precisa Isso. doar o imóvel, não. Não precisa doar. Tem um incomodato para poder oferecer uma Isso. estrutura adequada para um atendimento psicológico, um atendimento de assistência social. Isso mesmo. Às vezes até um atendimento ambulatorial também, né? Exatamente. Enfim, é aberto. Então, ó, empresário, está aí uma oportunidade de trazer solução. Né? A gente está partindo agora já para a solução desse problema, que é um problema sério. Inúmeras prisões acontecendo e muita gente solta por aí que não deveria estar solta. E a gente precisa, que seja doença ou que seja mal caratice, que precisa de tratamento, né, doutora? Precisa de alguma intervenção. Não pode ficar como está. E o interessante, Fernando,
semana de conscientização, essa semana de combate à pedofilia, nós vimos que, nós já sabemos disso, mas é importante para as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que estão aqui conosco nesse bate-papo, que esse crime, ele não acontece só numa classe social. Eu acho que todas as classes sociais, ele muitas vezes pode estar acontecendo dentro da casa de quem está nos ouvindo agora e passar, eu acredito que é importante as pessoas, elas começarem a entender mais as crianças, ouvir mais as crianças. Isso eu estou relatando conforme o que eu ouvi nas palestras, né? Muitas vezes uma criança ela chega no pai ou no tio, no avô, e os pais não têm tempo para essas crianças. E eu vejo que isso é muito importante hoje, devido a tudo que foi relatado durante essa semana de combate à pedofilia. Passar a escutar mais essas crianças. Eu sempre tenho oportunidade nas escolas e eu vejo o carinho daquelas crianças quando me recebem nas escolas, nos projetos que nós desenvolvemos nas escolas públicas de Uberlândia. E uma forma de retribuir esse carinho com esse projeto. Ele é uma das formas que nós encontramos por meio dos nossos projetos que nós temos na área do esporte, da cultura, buscando levar mais conhecimento e agora combatendo de fato a pedofilia na cidade de Uberlândia. Então, uma sugestão que eu vejo que é importante, principalmente os profissionais, a doutora Thaís está aqui conosco hoje, e a Ivone também, isso eu acho que foi muitas vezes a gente sabe disso, mas não coloca em prática, né? Porque às vezes chega uma criança e você não dá muita atenção. E às vezes aquele momento que você não deu atenção, ela está pedindo ajuda, está precisando da família para ser ajudada e não é ajudada porque, às vezes você está numa classe social mais favorecida que o outro. Não, nunca vai acontecer isso dentro da minha casa. E às vezes é dentro da casa de quem está nos assistindo agora que pode estar acontecendo isso. Peço a Deus, né, para não acontecer em nenhuma família, mas tudo que foi relatado durante essa semana, eu vejo que tudo é possível acontecer. Então, é muito importante, sim, essa conscientização, essa participação da família. Quando nós estivermos na escola e os diretores das escolas convidarem vocês para participar conosco, nós estaremos ali com especialistas, com pessoas que sabem do assunto, para que vocês, de fato, entendam melhor e tirem as suas crianças, os adolescentes, das mãos dessas pessoas que querem o mal para essas crianças e os adolescentes da cidade de Uberlândia. Então, sem dúvida nenhuma, esse combate ele precisa muito da participação da sociedade, precisa do envolvimento. Nós sabemos, Roger, você está falando, mas é difícil, eu chego do trabalho cansado, tarde, mas tudo que eu ouvi durante a semana de combate à pedofilia e as pesquisas que eu tenho feito até hoje e como nós estamos continuando com essa educação, com essa conscientização dentro dos ambientes públicos, das escolas, eu vejo a importância, de fato, da sociedade, dos pais estarem mais próximos dos seus filhos, para que nós possamos juntos combater a pedofilia. Ivone, pegando um gancho aí, não tem classe, né, social? Não. Pode ser baixa renda, o que for, esse problema é um... Pode ser o nível social alto, periferia, não existe classe social. Uhum. Um outro que eu acho importante ressaltar, isso a gente vai lembrando das palestras, né, e eu acho que é importante passar para a sociedade. Falou uma classe social baixa às vezes. Aquela pessoa mais velha, que começar a aproximar demais da sua criança, do seu filho, esses são os mais perigosos que eu vi. Aquela pessoa que quer ajudar demais dentro de casa, quer levar seu filho para o shopping, para a sorveteria, enfim, quer agradar demais, esse eu vejo que é não estou falando que todos são assim, né? Em potencial, né? São potenciais... Senão daqui a uns dias as pessoas vão ficar preocupadas demais. Mas a preocupação, acho que ela é importante dentro de tudo que foi relatado, dentro das palestras que nós tivemos ali.
Então, eu acho que vocês têm que ficar atentos para essas pessoas que começam a agradar demais a família e quer tirar o filho do alcance dos pais. Eu acho que isso aí tem que ter um cuidado redobrado nesse sentido aí, que existe uma grande chance de estar querendo aproximar para aproveitar da inocência de uma criança e de um adolescente. Eu acho que essa dica aí, por tudo que eu ouvi dentro das palestras, tem que ficar bem atento com relação a essas pessoas. E aproveitando a fala do vereador, é importante também esclarecer para a população, porque às vezes acontece em casa, às vezes a mãe é omissa, não quer falar porque depende daquela renda, mas na palestra também do promotor de justiça nós vimos bem claro que a mãe ela é coautora. Se ela não denuncia, se ela não toma uma providência em defesa do menor, do vulnerável, ela também será processada, ela também será enquadrada também dentro do crime. Vai ser presa, né, Ivone? Vai ser presa. O palavreado mais vai ser presa, né? Existe... É importante, quem está ouvindo, né, Ivone? Te cortando aqui rapidinho, mas quem está ouvindo, eu acho que é importante. Quem não cuidar da criança, do adolescente, vai ser preso. Então, os pais, as mães que não cuidem de seus filhos, nós estamos atentos, porque nós estaremos cuidando. Porque elas também são coautoras, estão dentro do crime. Elas participam. Cúmplice, né? Cúmplice. Tá. Tem uma cumplicidade aí. Exatamente. Doutora, tranquila aí? Tranquilo. Né? Esse tempo seco, né? Nós estamos em pleno mês de junho aí, né? Um tempo muito seco e tudo. O Roger tocou num ponto importante, assim, de casal que quer ficar demais com a criança. Não, vai passear, deixa com a gente, tudo. Logicamente que a gente não pode generalizar. É interessante que fique na casa do tio, que fique na casa do amigo, enfim, se tem outra criança também. Mas todo ponto de atenção está na mudança de comportamento. Exatamente. Isso aí mudou o comportamento, está estranho. Exatamente. Tem que investigar. Com certeza. Parece que eu já respondi a pergunta que era para ela falar. Bom, eu vou pedir uma consideração final de cada convidado aqui. Deixar claro para você que está chegando agora, a gente está falando de combate à pedofilia no ponto de vista preventivo, tá? A gente não está falando assim em questão policial e tudo, nós vamos combinar, depois, de acordo com a agenda aí dos agentes públicos de segurança, a gente vai marcar um dia para discutir esse assunto do ponto de vista criminal e policial, né, de investigações que estão sendo feitas. A gente vê aí a Polícia Federal deflagrando ações, inclusive em Uberlândia, prendendo gente em Uberlândia com alto arquivo, assim, loucura de arquivo de fotos na internet, no computador, de crianças, enfim. A gente não vai falar sobre isso nesse programa específico. Aí a gente vai trazer os especialistas nessa área para falar num próximo momento. Mas você que chegou agora e quiser ver esse programa desde o começo, vai no portal da Câmara, lá no link do Câmara Debate, tem esse programa lá para você assistir ele completo. Além das reprises que são passadas aqui na TV Câmara Uberlândia. Eu queria muito agradecer a doutora Thaís Clemente, que é psicóloga, contribuiu muito, e a gente agradece muito, até mesmo assim, poderia ter desmarcado, não, eu estou meio gripado, não, mas veio, contribui com a gente, isso aí para nós é muito bom. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, doutora. Não, eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom a gente estar podendo contribuir aí para a sociedade de alguma forma e para essa conscientização mesmo, dos problemas que a gente enfrenta, principalmente para a gente ter esse olhar um pouquinho mais preocupado com o outro, preocupado com o emocional do outro. Então é sempre um prazer poder aí estar contribuindo. Muito, muito obrigado mesmo. Ivone Rodrigues, Instituto Carrossel, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho aí de 10 anos. É uma luta, não é fácil, né? A gente vê nos seus olhos, você fica emocionada às vezes aqui no programa, deu para perceber
né? Você está de óculos aí, o nosso telespectador não vê, mas tem momentos aqui que a emoção vem. Ivone, queria uma palavra final sua, uma consideração para os nossos telespectadores, enfim, fique à vontade. E muito obrigado pela sua presença. Olha, Fernanda, eu que agradeço. E como você mesmo colocou, é impossível não se emocionar. Então eu gostaria de convidar a toda a sociedade que participasse do combate à pedofilia, não apenas de uma semana de encontro, que participasse todos os dias do ano. E aproveito a oportunidade para convidá-los a participar da passeata, que acontecerá em Araguari, no dia 12/6, às 8h30 da manhã, com a parceria do Instituto Carrossel com a Secretaria Municipal do Trabalho Social de Araguari. E no dia 14, também às 13 horas, na sede da OAB, acontecerá a palestra do promotor Felipe e do delegado D'Angelo. Tá, então eu convido a todos a participarem, a se emocionarem com o Instituto Carrossel. Tá, e se você está assistindo esse programa depois, né, uma reprise, porque esse assunto é o ano inteiro, né? A gente grava aqui em determinado momento, mas o assunto ele vai estar em dezembro aí, pode estar passando esse programa, então você aguarde novas notícias de outros eventos. Por enquanto, esses dois aí. Exatamente. Ivone, muito obrigado, tá? Vereador Roger Dantas, mais uma vez conosco aqui, não é a primeira e nem a última. Queria muito agradecer a sua presença, parabenizar pela iniciativa e a gente fica combinado aí, em breve a gente vai trazer outros convidados e tocar nesse assunto novamente aí para reforçar a importância desse combate a esse mal tremendo aí da sociedade. Eu que agradeço, Fernando, o convite de estar aqui no Câmara Debate. Agradeço também a participação da doutora Thaís, da Ivone. Sem dúvida nenhuma, eu acho que essa participação desses profissionais que estão aqui hoje no Instituto, da doutora Thaís, vem só para fortalecer o que nós estamos querendo, que é combater a pedofilia. E sem dúvida nenhuma, a participação da sociedade. Falamos várias vezes isso aqui, e reitero esse pedido da participação da sociedade. Eu vejo que essa lei que foi criada, de minha autoria, ela já vem sensibilizando a sociedade nesse combate à pedofilia. Muitas pessoas, quando elas estão vendo isso, elas em algum momento não se interessam muito por esse tema, porque acham que dentro da sua casa, dentro da sua família, não vai acontecer. Eu falei aqui também, se Deus quiser, não aconteça isso dentro de uma família, dentro da casa de ninguém. Mas nós temos que estar atentos e não só pensar na nossa família, pensar nas outras famílias, nas outras crianças, na sociedade em geral. Eu vejo que hoje nós estamos muito distantes da sociedade, das pessoas, principalmente pela tecnologia. Ela te aproxima de uma forma com as redes sociais, com esse WhatsApp, enfim, com a tecnologia de uma forma geral, mas ao mesmo tempo nós perdemos o contato com as pessoas. E esse contato, eu acho que ele é importante no contato do bem, no contato de união. E eu vejo que esse combate à pedofilia, ele vem nesse sentido. Nessas palestras que nós estamos levando para dentro das escolas, eu vejo a importância de estar próximo da sociedade, de estar olhando no olho das pessoas, que muitas vezes nós estamos perdendo isso. E nós temos que resgatar, nos ajudando. Eu vejo que hoje no nosso país nós temos muito mais pessoas de bem que as pessoas que querem mal ao próximo. E essas pessoas de bem eu peço para que venham junto conosco nessa luta de combate à pedofilia, que ela tem que ser combatida pelas pessoas que não têm realmente ninguém dentro de casa, dentro da família, que tem esse problema. Essas pessoas que vão contribuir de fato. É só imaginar uma criança que eu ouvi de 6 meses de idade, que foi violentada pelo próprio pai. Se isso não indigna você que está nos assistindo agora. Então basta pensar numa criança, num adolescente que foi violentado e não sabia a quem recorrer. Então nós temos que abraçar essa causa. Eu, vereador Roger Dantas, abracei e convido a sociedade para estar junto conosco. E se Deus quiser, nós vamos combater esse mal que atormenta as famílias, as crianças e os adolescentes da nossa cidade e região. Deixa eu aproveitar e fazer um convite. Claro. Dia 25 de agosto, a gente está fazendo o 9º Simpósio de Psicologia aqui em Uberlândia. E eu vou estar fazendo uma palestra sobre abuso sexual infantil e aplicações na prática clínica.
Então, para aqueles psicólogos que querem entender um pouquinho mais como que a gente trabalha com o trauma, como que a gente trabalha com a criança ou com o adolescente ou com o adulto que foi abusado sexualmente na infância, dá uma chegadinha lá que vai ser legal. Recapitulando aqui, 25 de agosto. 25 de agosto, no Ilha Bela, o 9º Simpósio de Psicologia Uberlandense. Ó, bacana. 12 de junho, 14 de terça-feira em Araguari, né? Isso, quinta-feira. Aonde lá em Araguari? Na sede da OAB. Na sede da OAB. E dia 14 é a palestra... A palestra na sede da OAB. Certo. E a palestra na saída da praça de Araguari, próximo da Secretaria Municipal. Isso, a passeata. Então vamos lá, passeata dia 12. Dia 12 às 8h30. 8h30 da manhã. E a palestra dia 14 na às sede 13 da horas. OAB, Na sede 13 da OAB, horas. 13 horas. Certo. E é o que foi dito aqui. É interessante você criar esse espírito de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, não só com palavras, vamos agir, vamos ver o que a gente pode ajudar. Você com a sua profissão, no Instituto Carrossel, participando de eventos, enfim, né? Denunciando também. E a gente agradece você também em casa que nos acompanhou. E digo novamente, se quiser ver esse programa desde o começo, vai no portal câmarauberlandia.mg.gov.br, tem o link TV Câmara e lá o link do Câmara Debate, tem inúmeros programas lá e esse com certeza está o nome bem especificado, Combate à Pedofilia, e você pode assistir esse programa também nas reprises, beleza? Então muito obrigado pela sua participação conosco e a gente se vê no próximo Câmara Debate. Até lá!